você? Hoje tia Áurea conta mais uma história pra você. Canta comigo? Vou te mostrar minha casa, é uma casa toda amarela. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, embaixo da cama uma mala. Dentro da mala, o que será que tem dentro da mala da tia Áurea hoje? Vamos ver? Hoje, dentro da mala da tia Áurea tem uma lâmpada. A história de hoje é sobre um homem que, à luz de uma vela, ele descobriu uma grande verdade. Quer saber que verdade foi essa? E quem foi esse homem? Então senta aí e preste bastante atenção nessa história que tia Áurea conta para você hoje. Em um lugar bem distante daqui, lá na Alemanha, havia um homem chamado Martinho Lutero. Esse homem, Martinho Lutero, era um homem que amava muito a Deus. Ele lia muito as escrituras sagradas. Sabe por quê? Porque ele era um monge. O monge é uma pessoa que deixa tudo para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, à meditação, a orações. E Martinho Lutero era assim. Ele gostava muito de ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, ele percebeu que a igreja que ele servia ensinava muitas coisas estranhas, contrárias à palavra de Deus para as pessoas. E ele começou a questionar por que a igreja ensinava que as pessoas precisavam pagar pelo perdão. Por que a igreja ensinava que as pessoas tinham que adorar imagens, sendo que a palavra de Deus dizia para não adorar? Por que as pessoas diziam que tinham que pagar para ter um lugar no céu? Em lugar nenhum na palavra de Deus dizia isso. Então, Martinho Lutero ficou pensando e nas suas orações ele pediu para Deus iluminar a mente dele, para ele entender melhor a sua palavra. Martinho Lutero abriu a palavra de Deus e com uma vela acesa, porque naquela época não tinha energia, ele leu assim: o justo viverá pela fé. Ele leu e entendeu que é pela fé no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz é que nós somos salvos. Martinho Lutero começou a questionar os líderes da igreja. E ele disse: como vocês podem ensinar essas coisas se a palavra de Deus é clara como a luz de que a salvação é pela fé, de que nós temos que crer em Jesus como nosso Salvador? Então, aquelas pessoas que eram os líderes da igreja, que deveriam transmitir com clareza a palavra de Deus, essas pessoas não faziam isso. Elas eram como lâmpadas apagadas, que não transmitiam com clareza a palavra de Deus para o povo. Então, Martinho Lutero escreveu 95 coisas que essas pessoas faziam contrárias à vontade de Deus. E ele pregou tudo isso bem na porta da igreja. Essas 95 coisas foram chamadas de 95 teses. E essas pessoas ficaram muito bravas com Martinho Lutero, porque ele estava revelando a verdade. E elas não queriam que as pessoas soubessem a verdade, porque elas queriam ganhar muito dinheiro através da venda
do perdão, da venda da graça de Deus, da venda da salvação. Então, elas começaram a perseguir Martinho e quiseram até matá-lo. Mas Deus cuidou muito bem dele. Deus levantou pessoas muito importantes naquela época que se uniram a Martinho Lutero para defender a sua palavra, para defender a verdade. Martinho Lutero entendeu que nós não merecemos a salvação, que nós não podemos fazer nada para ser salvo, porque a salvação não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus fez para nós. A salvação foi planejada por Deus lá no Jardim do Éden, quando Deus havia criado o homem, quando o homem escolheu ficar separado de Deus, quando o homem pecou, quando a maldade entrou no coração do homem, Deus planejou a salvação do homem. Então, Deus executou a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. A salvação foi oferecida por Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Para todo aquele que confessar e se arrepender, ele será salvo. Ele será novamente unido com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Martinho Lutero entendeu tudo isso, ele passou a ensinar isso para as pessoas. Ele continuou ensinando as pessoas que ninguém precisa e nem deve fazer nada para ser salvo, porque a salvação é de graça, é um presente dado por Deus. Salvação nada mais é do que o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. A vida eterna é a vida que nós vamos ter para sempre. Uma vida cheia de alegria, sem nada de ruim nas nossas vidas. E essa vida eterna que nós vamos viver ao lado de Deus, Ele nos oferece de graça um presente que Ele nos dá. Esse presente pode ser recebido por nós quando nós entendemos que somos pecadores e pedimos perdão. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele diz que se nós o recebermos como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos dará de presente a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Martinho Lutero entendeu que a igreja precisava de uma reforma. Então, ele pegou aquelas 95 teses, resumiu em 5 pontos, que em latim significa 5 solas. Primeiro, somente pela fé. Não precisamos fazer nada para ser salvos. Somente acreditando no que Deus fez por nós. Segundo, somente Cristo, ou seja, somente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz pode nos livrar do pecado. Terceiro, somente a graça de Deus. O que é graça? Graça é um presente que a gente não merece. Então Deus nos deu de presente a salvação através do seu Filho Jesus Cristo, mas a gente não merecia a salvação. Quarto, somente as Escrituras. Somente através das Escrituras, da Palavra de Deus, é que nós podemos conhecer a Deus e conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Quinto, a glória é somente dada a Deus, ou seja, a Deus toda a glória.
nós devemos adorar, cantar louvores, orar, fazer os nossos pedidos somente para Deus. Nenhum ser humano, nem morto e nem vivo, tem poder para fazer milagres, para nos dar as bênçãos que Deus, somente Deus, tem para nós. E foi isso que Martinho Lutero ensinou para as pessoas. Somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras, somente Deus. E por pregar essa verdade, Martinho Lutero e os seus amigos foram chamados de protestantes, porque eles protestaram contra as coisas erradas que estavam sendo ensinadas dentro da igreja, que não condiziam com a palavra de Deus, que não condiziam com o que Jesus e os apóstolos haviam ensinado. E hoje nós somos chamados de crentes, porque nós cremos nas verdades ensinadas na palavra de Deus. Ou somos chamados de evangélicos, porque nós seguimos os ensinamentos dos apóstolos que pregaram o evangelho que Jesus ensinou, as boas notícias da salvação. Eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que comemoramos no dia 31 de outubro? Halloween? Halloween? Não! Nós comemoramos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi uma coisa muito importante que aconteceu na história da igreja há 503 anos atrás. E para você não se esquecer de tudo isso que nós aprendemos, eu quero deixar um pedacinho da palavra de Deus que está escrito aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 17, na parte B, que diz assim: o justo viverá pela fé. Vamos falar juntos? O justo viverá pela fé. Romanos 1, 17b. Essa data, 31 de outubro, foi escolhida para comemorar a Reforma Protestante. E agora que você já conhece a verdade, que tal você fazer uma oração e agradecer a Deus porque Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos aprender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas? E sabe por que Deus deixou a sua palavra e levantou muitos homens e mulheres para pregar a sua palavra de forma verdadeira e clara, para que nós pudéssemos entender e conhecer a sua vontade? Sabe por quê? Porque cada um de nós é muito especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Um abraço apertadinho para você. Compartilhe essa história com seus amiguinhos e não se esqueça de se inscrever no canal. Tia Áurea conta mais uma. Até breve!